É muito importante para um povo conhecer a sua história. Por isso, nesse 25 de abril, nós conversamos com os emancipadores e lhe apresentamos a história da emancipação. Parabéns, Arroio do Sal! Sou morador aqui do município que nós criamos há uns 60 anos, 70, porque eu vim para cá pequenininho, né? Morava no município de Osório. Aí viemos para cá. Daqui eu iniciei a minha vida em alguma coisa, criado com meus pais aqui, trabalhando com meus pais, cuidando de gado, alguma coisa assim. A minha vida foi sempre na lida de campo. E daqui nós queríamos muito emancipar Arroio do Sal, porque nos dava muito problema para quando nós queríamos fazer uma lavoura, plantar uma rota de aipim, uma lavoura de milho, alguma coisa assim, nos criava um problema muito grande, porque nós tínhamos que ir a todos pedir uma máquina para vir nos lavrar a nossa lavoura aqui. Então nós começamos a conversar entre uma turma de amigos, esses que foram emancipadores, principalmente, de Arroio do Sal, a conversar em criar o município de Arroio do Sal, para que nos facilitasse esse trabalho que nós tínhamos e despesa que nós tínhamos daqui, indo a Torres, pedindo ao prefeito de lá que nos mandasse um arado para nos ajudar a lavrar, que nós não tínhamos dinheiro naquela época ainda, então nós tínhamos muita dificuldade com isso aí. Então aí comecemos, de uma turminha ali, a falar em emancipar Arroio do Sal. Nós tivemos uma reunião com o pessoal de Terra de Areia, aqui no município de Arroio do Sal. Começou por ali, onde eles vieram nos fazer uma proposição de fazer parte do processo de emancipação de Terra de Areia. Porém, ao final desta reunião, nós continuamos reunidos e o pessoal de Terra de Areia foi embora. E ali começou as conversas para avaliar essa possibilidade de participar do município de Terra de Areia ou de nós trilharmos os nossos próprios caminhos e emanciparmos Arroio do Sal. E daí houve várias tentativas de emancipação. Num primeiro momento foi o anexar junto à Terra da Areia, né? E quando vimos que Terra da Areia tinha condição de se emancipar, nós entendemos e vimos por bem lutar pela nossa própria emancipação. O que ocorreu em mais ou menos 1986, eu acho, no primeiro momento, aquelas primeiras possibilidades, primeiras reuniões, primeira comissão provisória, depois a permanente, né? Que daí foi feita uma eleição no Esporte Clube Arroio do Sal e foi eleito o presidente da comissão, o José Vargas, querido amigo José Vargas. E nós tínhamos na época um advogado que era influente lá na Assembleia, que era o Dr. Wilson Nunes. E como morador do Arroio do Sal, ele nos ajudou muito para a emancipação, já que ele fazia parte o advogado que ele trabalhava, era assessor. O advogado era presidente da comissão de emancipação na Assembleia Legislativa, então nos ajudou muito. Mas foi difícil, né? Imagina, de um momento para o outro nós pensávamos, Arroio do Sal pode ser um município, né? E daí veio aquelas primeiras tratativas com o prefeito de Torres, que na época era o Clóvis Weber Rodrigues. Numa reunião lá no Hotel Recreio, ele disse que ele não se opunha à emancipação de Arroio do Sal, né? E até entendeu o nosso movimento emancipacionista. Quando Terra de Areia iniciou seu processo de emancipação, e o Arroio do Sal pertencia, no processo que eles pretendiam elaborar, Arroio do Sal era para pertencer à Terra de Areia. Isso fez que houvesse uma mobilização da comunidade
para que a gente então pleiteasse a nossa emancipação. De um grupo de pessoas que já eram bastante envolvidas com a comunidade, a gente criou-se a Comissão de Emancipação. Eu era suplente, juntamente com o Mário Maciel. O seu José Becker era presidente, a dona Marina Rolian era integrante, o Rony Valim, o Manuel Vitor, o Antônio Carlos, o professor Gentil, o Sidney Becker. Peço desculpas se esqueço de alguém, mas esse grupo, a gente começou a se reunir, foi escolhido e começamos a elaborar um processo para emancipar o município. Eu fiz parte da Comissão Emancipadora de Arroio do Sal, na época ainda um jovem, fazíamos parte do grupo de jovens, e a emancipação de Arroio do Sal nasceu principalmente da união das entidades da nossa comunidade. As entidades eram muito unidas, mensalmente nós nos reuníamos para debater as demandas do município. Nos encontrávamos numa época assim, muito difícil, não tínhamos estradas, não tínhamos acesso, não tínhamos infraestruturas, escolas, postos de saúde. Nós funcionávamos pela antiga LBA, com períodos, muitas vezes a cada 15 dias, a uma vez por mês. Então a emancipação foi nascendo de todo esse processo. Iniciou-se então um processo de emancipação no Rio Grande do Sul em 1986, 87. E Terra de Areia também tinha esse desejo de se emancipar e anexar Arroio do Sal, sem as lideranças aqui saber. Soubemos desse processo, do desejo de Terra de Areia se emancipar e anexar Arroio do Sal. E aí, numa conversa com o Pedro Cima, e não lembro bem quem é o outro que andava com ele por aí, nós falamos na emancipação de Arroio do Sal, que eles também já tinham nos falado. Pedro Cima já tinha nos dado um alerta que nós podíamos fazer uma emancipação de Arroio do Sal. Então, comecemos a falar nessa emancipação que nós tanto precisávamos. E nós não tinha os eleitores completos que nós precisávamos para a emancipação. Nós precisávamos 1000 e pouco e nós tínhamos 970, se não me engano, eleitores. Então nos tornou uma dificuldade um pouco grande para nós inteirar os eleitores que fosse preciso. Então aí trabalhamos muito, gastamos dinheiro do nosso bolso, buscando alguém que tinha alguma casa aqui pelo Arroio do Sal, gente de São Francisco, daquela zona ali, até algum de Caxias, falando com eles para que eles viessem, na época da emancipação, que eles viessem votar com nós, porque eu já tinha casa aqui, já podia fazer isso, porque já era eleitor, podia ser eleitor aqui, era de Torres, eleitor de Torres, porque naquele tempo se votava era em Torres. Então, nós fomos pedir para eles votar por nós aqui em Arroio do Sal para inteirar essa quantia que nós precisávamos. Posteriormente teve outras com pessoas mais qualificadas no intuito de esclarecer-nos o processo emancipatório e veio desembocar na reunião que elegeu a Comissão de Emancipação, onde houve 2 chapas e na chapa da qual fazia parte como segundo secretário foi eleita com o Becker de presidente, a dona Marina e o seu Francisco Dionísio da Paraíso, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, secretários eu e o falecido Rony, tesoureiro o falecido Gentil e eu não sei qual é o outro. Daí fomos para a reunião que iria definir qual seria das 2 chapas escolhidas. E por maioria absoluta de votos, grande maioria de votos, foi escolhida a chapa da qual o Becker era presidente. Uma vez eleito, então, a Comissão de Emancipação, começou-se a planejar os trabalhos para que se fizesse
para que se criasse todo o processo de emancipação. Uma pessoa que foi fundamental nesse processo todo foi Dr. Wilson Luiz Nunes. Na época ele é funcionário concursado da Assembleia Legislativa, era chefe de gabinete do presidente. Então, através da sua atuação, do seu conhecimento, foi de fundamental importância em um ano nós emanciparmos Arroio do Sal. E lá nas comissões, a sua participação política, porque se nós analisarmos, nós tínhamos 960 eleitores. O nosso peso era muito pequeno aqui, força de eleitores, de comunidade. E o Dr. Wilson, então, foi uma pessoa de fundamental importância hoje para a emancipação. A caminhada seguiu, como eu disse, por um período, até que chegamos ao plebiscito. Este plebiscito teve uma vitória esmagadora do sim. Passamos por processos de pessoas que não tinham interesse em que houvesse que o município, que a cidade se emancipasse, que o local se emancipasse. Tivemos um mandato de segurança impetrado para que o processo não seguisse adiante. Não foi sem muita luta, sem muita conversa para que se convencesse determinadas pessoas a retirarem o processo e nos permitir realizar o plebiscito. Assim, a cada momento que a gente resolvia o impasse, surgia outro, né? Reuniões em todas as comunidades, e lugares que às vezes tu chegava de noite para fazer uma reunião, tinha 2, 3 pessoas. E tinha que voltar de novo, e assim, ó, sem custo, todo mundo pagando gasolina do seu carro, gastando do seu próprio bolso, sem visar nada a não ser a nossa emancipação, sem interesse político nenhum. Isso foi o mais importante. Mas daí chegou em 88, já em 88, com o processo todo pronto, marcada a data do plebiscito. Nós já estávamos até bem eufóricos, um balde de água fria caiu sobre nós. Tinha entrado com mandato de segurança contra a emancipação de Arroio do Sal. E até descobrir o autor, né? Não foi fácil. Mas descobrimos a tempo e resolvemos o impasse. O autor era um tio meu, né? E daí a comissão jogou no colo do Caio e do Dioclésio a ida a Porto Alegre, falar com o tio, pagar que o Dioclésio pagou, que fique bem claro, o Dioclésio pagou para retirar o processo lá, o mandato. Tudo isso a gente teve que passar, né? Mas valeu a pena, gente. E poucos dias antes da plebiscito mesmo, o José Becker é uma pessoa muito, né, centrada, muito respeitada aqui na comunidade, e assim, muito cuidadoso com tudo. E ele dizia para mim: Caio, nós não vamos passar no plebiscito. E eu dizia: Becker, nós vamos passar com 90%. E foi exatamente o que deu. Nós emancipamos Arroio do Sal. Aqui, a divisa de Arroio do Sal é bem na frente de Adão, Floriano dos Reis. O campo era dele, hoje é nosso. Eu estou bem pertinho da divisa, 50 metros da divisa, está Edil Cardoso dos Reis hoje. O meu terreno é aqui. E a divisa bem na frente do terreno de Edmundo Cardoso dos Reis. Essa é a divisa de Arroio do Sal. E o nosso começo foi bastante difícil. Muito difícil, porque eu falando com o José, José era meu tio, nós éramos muito amigos, como nós íamos começar o município de Arroio do Sal. Que nós não tínhamos uma caneta para começar a escrever em cima de um papel. Então, por ali, nós começamos com algum dinheiro nosso, mesmo, comprando alguma coisa, alguma caneta, algum caderno, alguma coisa, para que pudesse tocar o município. Primeiro ano, muito sacrificoso, não pudemos fazer
grande coisa no município, não foi feito grande coisa, porque nós não tínhamos dinheiro. Então, a partir do primeiro ano, sim, já começou a entrar o dinheiro na prefeitura e já se teve uma melhora, mas o primeiro ano foi muito sacrificoso, muito. O José passou muito trabalho, nós todos passamos muito trabalho. Eu acho que o Caio foi o Antônio Carlos Pereira Valim foi uma pessoa fundamental nesse processo, na condução dessa negociação, e acredito que tenha sido do esteio dessa negociação, e ele conseguiu, juntamente com o resto do grupo, conseguimos realizar o plebiscito. Nós tínhamos uma grande esperança, assim como eu tenho, eu gosto muito dessa cidade, a cidade desenvolveu muito. Como eu disse, para você estudar era uma dificuldade, nós não tínhamos médicos, nós não tínhamos acesso à saúde, na educação nós tínhamos, mas só o básico. E a gente conseguiu, felizmente. Emancipamos, tivemos já uma série de mandatos de homens que conduziram esse município, cada um da sua forma, e cada um somou e agregou qualidade de vida para a gente. Há muito por fazer, muito mesmo, mas a gente tem consciência de que o Arroio do Sal desenvolveu muito após a nossa emancipação. E depois só a instalação, né, que foi depois da primeira eleição. A gente conseguiu fazer todo esse processo, né, de encaminhamento, de criação, de instalação no município. E hoje é o que vocês todos conhecem no município de Arroio do Sal. Acredito que a emancipação nos trouxe esse impacto hoje que nós temos aqui na nossa comunidade. Hoje a gente vê que aquele sonho de comunidade, onde 90% da população participou, onde mais de 90% da população votou pelo sim, foram 751 votantes pelo sim. Isso quer dizer que a comunidade se uniu. Eu acho que aí demonstra, para nós fica um exemplo, quando as pessoas querem e desejam, se despojam de qualquer outro sentimento, se unem em prol de uma causa, ela acontece. E esse sonho se transformou em realidade. Então a nossa emancipação nasceu de um grupo de pessoas, a grande maioria, trabalhadores da Arroio do Sal eram o quê? Pescadores, pedreiros, serventes, donos de casas e pequenos empresários de hotéis aqui. E como foi possível chegar até aqui? Foi através da nossa união, do esforço desse grupo de pessoas, na pessoa do Becker, que não se encontra mais entre nós, mas que uniu as pessoas para esse objetivo maior, que era emancipar. Aquela euforia toda, aquela festa toda, no dia seguinte já tinha partidos políticos já feitos e candidatos lançados, né? A gente vê como as coisas mudam, né? E, enfim, 88 foi a primeira eleição, 1988, o candidato vitorioso foi José Vargas. No ano seguinte, no mandato seguinte, foi o Rocha, e depois voltou o Zé Vargas. E assim se sucederam até hoje, mas o mais importante é que valeu a pena o trabalho. Hoje a gente vê um Arroio do Sal muito diferente do que era antes. Até há pouco eu estava conversando aqui com um senhor que tinha em casa aqui na Cambuim, e ele estava dizendo que a casa dele ficava a 1 quilômetro da Areias Brancas ali, e não tinha quase nada, só tinha uma casa. E nós estávamos comentando, hoje está tudo, quase tudo emendado, né? Tudo colado. Quase tudo urbanizado o município do Arroio do Sal. Arroio do Sal é um dos municípios mais pujantes do litoral gaúcho. E assim, ó, apesar de alguns estraves que acontecem, administrações que fazem as coisas às vezes não tão certas ou erradas, né? Mas Arroio do Sal tem crescido muito e hoje o Arroio do Sal é um município respeitado no Rio Grande do Sul.
E a gente se orgulha disso. Nós que fizemos parte, né, que somos daqui, que vimos como é que isso aqui tudo começou, então a gente orgulha disso. Arroio do Sal hoje é um município graças ao seu povo, né? E a comunidade e os veranistas que vieram para cá fazer daqui a sua moradia, a sua residência, mas sobretudo aquelas pessoas que vêm todos os anos, acolhem Arroio do Sal para passar os períodos de férias.